E o tema de hoje, nós colocamos um tema que é razão para viver. Razão para viver. Nós vamos ler o Salmo 95. Se você está com a sua Bíblia aí, abra no Salmo 95. Nós vamos projetar também no telão. Então, mas se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar, tudo bem também. Só vou fazer umas perguntinhas antes da gente ler o Salmo, para você entender um pouquinho o que esse Salmo quer dizer. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo da sua vida? Pensa um pouquinho. Qual é o propósito da sua vida? Para o que você acorda todos os dias? Ou seja, qual é a razão da sua vida? Qual é a razão que você está vivo hoje? Pelo qual motivo você está vivo hoje? Por que Deus nos criou? Por que Deus nos fez? Você já deve ter dito ou ouvido, por exemplo, alguém dizer assim: Deus não me quer infeliz. Já ouviu essa frase? Ou você já falou essa frase? Deus não me quer uma pessoa infeliz. E realmente Deus não quer mesmo. E você já ouviu alguém dizer, ou nas redes sociais, né, de repente postar essa frase para alguém do outro lado: você é a razão da minha vida? Ou uma mãe para um filho, ou uma mulher para um marido para uma esposa, ou um namorado para uma namorada, ou qualquer coisa, né? Um amor que está ali desenhando aquele amor, está sonhando com aquele amor, ou um filho de repente. Então você diz assim, ou já ouviu alguém dizer: você é a razão da minha vida. Ou seja, tirou você de mim, eu morro. Você é a razão da minha vida. Qual é a razão da sua vida? Essa é a minha pergunta hoje. Qual é a razão pela qual você vive? Se você estiver pensando assim: se tirar aquela pessoa de mim eu morro, então você está vivendo erradamente. Então está completamente errado. Porque a razão da nossa vida não pode ser uma pessoa. A razão da nossa existência não é, biblicamente falando, uma pessoa, um ser, alguma coisa, um trabalho, uma profissão, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar. Essa não pode ser a motivação da nossa vida, não deve ser. Eu sempre digo assim, gente, quanto mais você se apega com pessoas, quanto mais você se apega com coisas, mais você sofre nessa vida. Mais sofrimento e mais angústia você vai ter. Porque tudo vai passar. Pessoas vão passar. Coisas também vão passar. Mas a razão pela qual Deus nos fez está explícita neste salmo, e nós vamos ler alguns trechos paralelos também, para a gente entender o porquê que nós existimos, qual é a razão pela qual o Senhor fez a gente nascer, ou o Senhor permitiu que a gente nascesse. Se você está nesse mundo, em cima dessa terra ainda, é porque Deus, por alguma razão, Ele permitiu. Se você nasceu nesse mundo, por alguma razão, Deus quis que você nascesse. Ainda que você vire as costas para Deus, ainda que você não acredite que Deus fez você com um propósito, mesmo assim, esse propósito, ele existe. Acreditando você ou não, aceitando você ou não, esse propósito, ele é real. Deus fez isso, está explícito aqui na palavra. Então vamos ler o Salmo 95 e depois eu quero ler mais três
passagem só para a gente fazer um paralelo aqui deste salmo também, nesses versículos. Pode passar para mim? O salmo ele começa com um convite. Ele diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Olha o convite que ele faz. Venham, cantemos ao Senhor. Ele está falando de um modo coletivo, congregacional. Não está dizendo assim, de uma maneira singular, porque nós precisamos adorar a Deus diariamente com a nossa vida, nós vamos entender isso, compreender nesse salmo também, mas existe um convite aqui para aclamarmos a Deus no templo. Este salmo é um salmo pós-exílico. Depois que o povo saiu do exílio, eles voltaram para Jerusalém. E aqui, se você ler lá em Esdras, capítulo 9, Neemias, na reconstrução do templo, quando o templo foi reconstruído lá em Jerusalém, o segundo templo foi reconstruído, e o povo voltou novamente para adorar ao Senhor no templo. E adorar a Deus, servir ao Senhor no templo, não está fora de moda. Não deixe simplesmente que pessoas façam a sua cabeça dizendo assim: não preciso ir ao templo. Não preciso não adorar a Deus junto com a congregação do povo de Deus. Eu adoro a Deus na minha casa, que é melhor. Eu sirvo ao Senhor na minha casa, que é muito melhor, porque na igreja tem muito problema. Porque gente é problema, então eu prefiro não ir no templo. Eu prefiro não aclamar ao Senhor, eu prefiro ficar na minha. Agora eu pergunto para você, quem está certo? Você ou a palavra? Entre o que você acha e o que a Bíblia diz, fique com o que a Bíblia diz. Para de ficar no achômetro. Eu acho que servir a Deus em casa é melhor. Eu acho que, sabe, depois desse movimento pandêmico aí, depois dessa pandemia, acho que não tem mais templo, acho que adorar a Deus em casa é melhor. Com certeza, a nossa vida com Deus é diária. Sim. Necessitamos estar na presença de Deus todos os momentos da nossa vida. Em todo o tempo. E nós vamos ver os versículos agora que falam sobre isso. Porém, estar na congregação do Senhor é necessidade nossa como igreja. Eu disse esses dias uma pessoa que estava vindo na igreja e ela voltou, para a igreja, e graças a Deus ela conversando comigo e a gente pôde trocar algumas ideias. E ela estava afastada do templo, afastada da igreja, envolveu-se com drogas, mas ela disse: eu preciso voltar para a igreja. Eu preciso voltar a congregar. E eu estava conversando com ela a necessidade de nós sermos membros do corpo de Cristo. A igreja, ela foi instituída como corpo aqui na terra. E um membro fora do corpo, está fora. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele não é o cabeça de uma pessoa que está por aí desigrejada. Que não quer saber de estar em obediência a Deus, em sujeição a pessoas. Ah, eu me sujeito a Deus, mas sujeitar a pastor, não. Está fora, totalmente fora. A minha vida está sujeita só a Deus. Eu não me sujeito a pessoas. Querido, sabe o que a Bíblia diz? Lá eu não lembro agora o versículo certinho, mas fala assim que se eu falar que eu amo a Deus e que eu odeio o meu irmão, a Deus que eu não vejo, e que eu odeio o meu irmão que eu vejo, eu estou em pecado. Ah, mas eu amo a Deus, mas eu odeio você. Então, está tudo errado. Está tudo errado.
Se Deus eu não estou vendo e eu digo, eu amo a Deus, é fácil, porque eu não estou vendo Deus. Mas se Deus aparecer de repente para mim, eu também não vou amar Ele, porque se eu não amo as pessoas, como é que eu vou amar Deus? E as pessoas são imagem e semelhança dEle. Então eu preciso buscar isso na palavra de Deus, entender que o que Ele quer de mim, qual é o propósito dEle, qual é a razão dEle para a minha vida. Senão a gente está vivendo em vão. Senão a nossa vida aqui é em vão. Não tem porquê. Nossa, eu falei só um versículo, Jesus. O versículo 2 ele diz: vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Eu vou ler inteiro, depois eu volto. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses, acima de tudo. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, novamente ele faz um convite. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus. E nós somos o povo do seu pastoreio, ou seja, ele é o nosso pastor. O rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado com aquela geração. Jesus da glória. 40 anos, ficar de mal de Deus? Durante 40 anos, Deus estava irado com esta geração, com aquela geração. Uma geração pecaminosa, uma geração que entrou simplesmente em um declive espiritual. Elas declinaram espiritualmente, desonrando a Deus. E Deus ficou irado 40 anos com essa geração. E ele disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Ô, gente, quanta gente cansada, né? Quanta gente que está precisando de descanso. E você sabe que o descanso nosso é no Senhor. Tem gente que dorme e está cansado. Já viu? Deus deu para a gente quantas horas no dia? 24 horas. Aí a gente tem divisões nesse tempo para a gente. Não é? 8, 16, 24. Tanto para a gente trabalhar, para a gente fazer tantas coisas. Mas não dá tempo não de fazer nada para Deus. Porque eu estou cansado. Cansado. Esse cansaço, muitas vezes, é um cansaço espiritual. Porque está precisando voltar-se para o Criador da sua vida. Para aquele que tem poder para dar descanso para a sua alma. Jesus, ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde. Esse salmo convida: venha. Venham a mim, todos vocês. Mateus 11, 28. Que estão o quê? Cansados, oprimido, sobrecarregado. Tem gente cansada, tem gente oprimida pelo diabo. Tem gente oprimida pelas mágoas, pela falta de perdão. E o diabo se levanta e sapateia em cima disso. E Jesus, ele faz esse convite: venha a mim, porque eu vou dar descanso para vocês. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Corpo cansado é uma coisa, não é? Corpo cansado, você dorme direito e
Descansa. Você dorme sem medicamento, sem comprimido, sem forçar o sono. No outro dia está zerado. Mas alma cansada, não é uma noite de sono que vai descansar essa alma. Essa alma cansada, ela precisa do Senhor. Ela precisa desse Criador, desse Redentor, desse que é aquele que realmente traz o descanso para o nosso coração, a satisfação para a nossa alma, aquilo que verdadeiramente nos satisfaz, que é estar com Ele, porque para isso nós somos criados. Nós não fomos criados de um boom, Big Bang. Bom, Big Bang. Nós somos criados pelo Senhor. Nesse sangue, no seu sangue, no meu sangue, tem um DNA. O DNA do Senhor. É por isso que a gente sente a necessidade de Deus. É por isso que quando uma pessoa ela tem muita necessidade extrema, ao invés dela buscar em Deus, ela volta-se muitas vezes para o quê? Para uma picada na veia, para um trago, para uma noite no motel. Legal. Nossa, que coisa boa. Que prazer. E aquilo, passa. Não tem mais prazer. Passou a noite no motel. Na hora estava tudo bom, tudo gostoso. .com. Passou no dia seguinte. Gente, que vazio na minha alma. Como eu sinto vazio. Porque existe dentro de nós, desse ser humano que Deus fez, um vazio mesmo. Porque esse vazio ele só pode ser preenchido com Ele. Não tem como eu preencher o vazio da minha alma com outras coisas. Até tem, mas não vai preencher. Eu posso buscar preencher, mas não vai preencher. Porque a minha alma ela só fica satisfeita no Senhor. Isaías 43, 6 e 7, só para a gente entender aqui, por que eu fui criado, qual foi a razão de Deus ter me formado? Dá para projetar aí para mim? Isaías 43, 6 e 7? Olha lá. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Para que Deus criou você? Este versículo responde. Deus nos criou para a glória dele. Deus não criou você simplesmente para você ser feliz. Ai Deus, o Senhor me criou para ser feliz. Isso tudo é consequência de você estar na presença de Deus, é a felicidade que vem. Mas Deus não criou você em primeira mão para ser feliz. Deus criou você para a glória dele, para o louvor dele. Nós somos criação de Deus. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos em Mateus 6 e 9, nessa oração os discípulos, eles pedem para Jesus ensiná-los a orar. Eles dizem, Senhor, nos ensina a orar. E aqui ele faz esta oração como algo primordial, a primícia de tudo na nossa vida. Ele diz, vocês orem assim, Pai nosso,
Ele não fala meu Pai, Pai nosso. Nosso Pai que está no céu. Santificado seja o teu nome. Aqui é para que toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que nós fizermos, santifique ao Senhor. Que toda a minha vida seja para santificar o nome do Senhor. E lá, mais um versículo para a gente só fechar. 1 Coríntios 10, 31 e 32, para fechar essa parte aqui. 1 Coríntios 10, 31 e 32. Olha o que diz em 1 Coríntios 10, 31 e 32. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O 32 também. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, que você for fazer, que eu for fazer, preciso perguntar: isso vai glorificar a Deus? Perguntinha básica para nós. Aqui está falando de algo mais básico que possa existir, que é o comer e o beber. Mais trivial. Vai comer? Coma para a glória de Deus. E você olha no seu prato e diz assim: isso vai glorificar a Deus? Ou não? Olhe para o que você bebe e pergunte: essa bebida que eu estou bebendo vai glorificar a Deus no meu corpo ou não? Porque o nosso corpo é templo de quem? Nosso? Seu corpo não é seu. Meu corpo, minhas regras. 1 Coríntios diz, nós não temos o versículo aqui, mas fala assim que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. É morada de Deus. Habitação de Deus. Lá em Coríntios também, se você ler esse contexto de tudo isso, você vai ver muitas imoralidades sexuais. Pessoas cometendo imoralidades sexuais no seu corpo. E não tendo uma compreensão de que o nosso corpo foi feito para a glória dele. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então faça sempre essas perguntinhas. O que eu estou fazendo, está santificando o nome do Senhor? O que eu estou falando, está santificando a Deus? Está glorificando o nome do Senhor? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Porque sabe, quando você faz isso, você faz agradecendo. Você não faz ofendendo ninguém. Você não faz xingando ninguém. Porque você entendeu que a sua vida é para a glória dele. Porque se qualquer coisa que você for fazer, você fizer qualquer coisa, desde a mais simples, um simples varrer a casa, um simples tirar o lixo do banheiro da sua casa. É tão simples isso, né, gente? Tão trivial. Mas Deus, Ele observa essas coisas em nós. Se no simples você murmura, se na simplicidade você não glorifica a Deus, como é que você vai glorificar a Deus nas outras coisas? Se você simplesmente come a sua comida, no prato que você põe, e você não tem a capacidade de pegar aquele prato, tirar do lugar, por acaso você está glorificando a Deus assim? Eu vou responder para você. Com certeza, não. Com certeza,
isso não glorifica o seu Pai que está no céu. E isso tem levado muitas pessoas para as desgraças da vida. Pequenas coisas, triviais, simples, básicas. Você amar os seus filhos, amar sua família, amar seu esposo, amar sua esposa. Tê-lo como maior do que você. Porque quando nós olhamos para uma pessoa, a Bíblia diz assim que nós temos que olhar para as pessoas como superiores a nós. E não nós acharmos que nós somos superiores a alguém. E aí chega um pai e diz assim, mas eu sou superior a você, filho, você me obedece e ponto final. Não é dessa forma. Não é dessa maneira. Não se impõe uma autoridade. Uma autoridade se conquista. Eu disse ontem isso para um pai. Eu disse, olha, aliás não era para o pai, era para a mãe, que era para ela falar para o pai, porque estava acontecendo uma tirania dentro de casa. Uma educação tirana. O menino só tem 3 anos de idade. E você simplesmente chega para ele e fala, senta aqui, que eu mandei, cala a boca. Educação tirana. E pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas. Pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Não são pessoas lá de fora que não ouvem, que desconhecem. Pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas, aos domingos, às quartas-feiras. E estão desonrando a Deus. Esse salmo, ele tem quatro coisas. Nesse salmo, se você for ver, venha, nós fomos dividir esse salmo, né, em 4 partes, o salmo inteiro. Venha para adorar hoje. Venha para adorar hoje. Veja nos versículos 1 e 2, ele faz o convite, venha, vamos adorar, venha. Adoremos, cantemos ao Senhor com alegria. Cantar louvores no templo, adorar a Deus, não é simplesmente estar aqui na igreja, simplesmente você vem aqui, eu vou cantar, é hora do louvor, não tem problema não, eu chego depois do louvor. Eu vou no culto para ouvir a palavra, não vou lá para cantar. Vou lá para ouvir a pregação e não vou para louvar não. E ele está dizendo, venha, aclame, adore ao Senhor. Aqui ele faz um convite para a adoração. E aqui nesse versículo nós vemos que a adoração e aclamação, ele requer o quê? Disposição, afeição, gratidão. Então você adora, você glorifica, você exalta o Senhor. Aí nos versículos 2, versículo 3 e 4, nós vemos as razões para adorar a Deus. Razão para adorar a Deus. Olha só. Será que você pode dizer assim, será que eu tenho razão para adorar o Senhor? Eu não sou feliz. Eu sou uma pessoa infeliz. Eu estou doente. Será que eu tenho razão para adorar o Senhor? Eu perdi meu emprego. Meu pai morreu. Minha mãe separou do meu pai. Eu estou numa crise existencial. Passa para mim, me apresenta as razões para eu louvar a Deus. E aqui o Salmo ele fala dessas razões. Ele fala no versículo 3 e 4. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhes pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Nós vimos aqui um resumo do Gênesis, né? Deus criou todas as coisas, Ele criou o mar, criou a mim, criou a você. Ele é o nosso Criador. Aí no versículo 6, nós vemos aqui
o modo de adorar a Deus. Nós vemos um convite para adorar nesse salmo, as razões para adorar no versículo 3 ao 5, e o modo de adorar a Deus no versículo 6 e 7. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio e rebanho que Ele conduz. Então veja, quando diz aqui, prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, é reconhecer a grandeza do Senhor. Porque não adianta nada muitas vezes eu estar de joelho ou prostrado e meu coração não está prostrado. Porque o que Deus olha é para o seu coração. Tem muita religiosidade muitas vezes que diz assim, não, você tem que só adorar de joelho. Você tem que só adorar de prostrado. Não. Deus olha para o seu coração. Se o seu coração estiver prostrado, Deus está olhando para o seu coração. Essa rendição ao Senhor, o render-se a Deus. Pois Ele é o nosso Deus. Ele é o Criador. Sabe por que muitas pessoas preferem acreditar que não existe um Criador? É melhor eu acreditar que não tem um Criador, porque vai ter que prestar conta para esse Criador. Porque tudo que eu faço eu vou prestar conta para Ele um dia, então é melhor eu não acreditar nisso. É melhor eu viver a minha vida normal assim, nem acreditar nessas coisas, porque isso aí vai me deixar doente. Não, isso aí vai sarar minha alma. É eu acreditar que existe sim um Criador e que eu vou prestar conta da minha vida para Ele. Que toda a minha vida eu vou prestar conta é para Ele. Porque tudo é dele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Aqui então no versículo 6 e 7 fala do modo como nós devemos adorar a Deus, com rendição, com gratidão ao Senhor. Aí no versículo, no 4, nós vemos essas 4 divisões desse salmo. A quarta divisão, a urgência da adoração. Esse salmo ele conclui com uma advertência. Ele faz uma conclusão advertindo. Ele diz assim no versículo 8: Hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração como em Meribá. Meribá é provocação, a palavra Meribá, e como aquele dia em Massá, e Massá é rebelião, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Essa passagem está lá em Êxodo 17, nós não vamos ler, mas se você quiser ler na sua casa, Êxodo 17, do 1 ao 7, fala sobre a passagem de Massá e Meribá. Esse povo tentou a Deus, eles provocaram a ira de Deus. Então, essa provocação a Deus teve uma consequência. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração. E disse, eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Esse salmo ele começa com um convite e termina com um descanso. Se eu recebo o convite de Deus, se eu aceito o convite do Senhor, logo a minha vida terá descanso. Se eu rejeito o convite do Senhor, a minha vida será eternamente uma vida, simplesmente uma vida atormentada. Totalmente atormentado. Tem pessoas que são tão atormentados que até no sonho é atormentado. Aí fica assim, não sei porque eu estou sonhando tanta coisa. Eu estou sonhando com um monstro, com não sei o que lá, com um monte de coisa. Ué, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Seus sonhos nada mais são do que coisas que você vive. O que você faz? O que você assiste? Vai tudo para lá. E vai vir no sonho. Receba do Senhor o descanso. Receba do Senhor. Seja grato a Deus. Cultive no seu coração a gratidão.
Seja mais grato por você mesmo, pela sua vida, pela sua família. Você já agradeceu hoje? Uma pergunta. Já agradeceu pela sua vida? Já agradeceu pela sua família? Porque você tem uma casa, e chega lá, você tem na sua casa, você tem o seu carro, tem gente que não tem, mas tudo bem. Já agradeceu? Nós precisamos cultivar essa gratidão no nosso coração, e assim, certamente nós vamos adorar a Deus. Engraçado que nós vemos aqui nesse salmo que parece que o povo nunca muda, né? O povo era lá rebelde, rebelião, provocação, murmuração. O povo murmurava, o povo rebelava. Hoje tá diferente, né? Tudo diferente. O povo é grato, o povo aceita o convite de Deus, recebe de coração o Senhor. Não, ainda existe dureza de coração, pessoas duras, pessoas ingratas, filhos ingratos, maridos ingratos, esposas ingratas, enfim, quantas coisas, né? Nós entendemos que não glorificam a Deus. Mas só para a gente aplicar esse salmo, que você possa olhar para isso e entender que nós somos criados para a glória de Deus, que a razão de nós vivermos é para glorificar a Deus, e tudo na sua vida, tudo na nossa vida precisa glorificar a Deus, precisa fazer a perguntinha: isso glorifica a Deus? Isso vai dar glória para Deus? Ou não vai? Fica de pé, nós vamos orar. Glória a Deus, que nós possamos receber, ouvir, quando aqui o salmista ele fala: hoje, se você ouvir a voz, não endureça o seu coração, mas antes se renda ao Senhor, dê ouvidos para a voz do Senhor, receba a voz do Senhor. Está muito cansado? Está atormentado? O que é que está acontecendo? Como está a sua vida? Como você está na sua comunhão com o seu Criador? Você está adorando a Deus? Está cultivando a gratidão no seu coração? Está observando a sua volta, os seus relacionamentos e tudo aquilo que glorifica a Deus na sua vida? Coloque a mão no seu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te dar graças. Queremos nos entregar a Ti, ó Deus. Nos humilhar diante da Tua presença e reconhecer que o Senhor é o Deus Criador. É o Criador de toda a terra, é o Criador do universo. É o sustentador de toda a terra. E também é aquele que sustenta a nossa vida. Aquele que põe em nós alicerce seguro, porque o Senhor é a rocha que nos sustenta, o Senhor é a rocha eterna, é o nosso libertador. Nós queremos reconhecer o Senhor em toda a nossa vida. Não queremos, Senhor, ser como este povo que estava ali, Senhor, endurecendo o coração no deserto, e eles ficaram 40 anos com a ira do Senhor sobre eles. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos um coração quebrantado, ó Deus. Um coração que verdadeiramente agrade o Senhor. Arranca toda a dureza. Arranca, Senhor, meu Deus, toda a murmuração, toda a provocação. Todas as vezes, Senhor, que muitas vezes tentamos fazer com que colocar o Senhor à prova. Nós queremos, Senhor, entregar-nos a Ti, declarar que o Senhor é o Deus poderoso, é o soberano, é o Criador de todas as coisas. Vem e toma o Teu lugar em nós. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso descanso. É o descanso aqui e é o descanso para a eternidade.
Somente assim, Senhor, nós vamos realmente ter descanso na nossa alma, quando nós entendermos, quando nós compreendermos o Senhor, e quando nós voltarmos os nossos olhos para Ti, e nós entendermos que nós somos criados para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Meu Deus, olha para cada coração, gera, Senhor, quebrantamento, tira toda a dureza, tira toda a incredulidade, arranca, Senhor, as escamas dos olhos. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a ter o Senhor como nosso pastor verdadeiramente, porque o Senhor é quem pastoreia o seu rebanho, e reconheço, Senhor, que o Senhor é este pastor que nos ajuda, que tira os nossos carrapichos, que tira, Senhor, muitas vezes, Pai, aquelas coisas que estão em nós, que não agradam o Senhor, que provocam em nós, Senhor, feridas, machucaduras, e o Senhor coloca, Senhor, o óleo sobre as nossas feridas, e coloca, Senhor, o bálsamo para curar, para sarar as nossas feridas, e nos conduz na Tua presença, Senhor, para que nós possamos um dia ver o Senhor, para que nós possamos um dia verdadeiramente estar com o Senhor no descanso que o Senhor tem preparado para todos aqueles que confiam em Ti. Meu Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso coração, guarda a nossa alma, guarda, meu Pai, as janelas da nossa alma, que são os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentidos. Protege, Senhor, para que não sejamos, Pai, enganados pelo mundo, enganados e levados, Senhor, por pessoas que não conhecem a Ti, que muitas vezes querem nos arrancar da presença do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nos cobre com a Sua graça, nos cobre com a Tua misericórdia e nos enche do Seu amor, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. E todos digam amém.